Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos os amados irmãos em Cristo. E nesse momento eu queria convidar a amada igreja, antes de abrir em 1 Coríntios, estamos aqui com muita satisfação, com muita alegria. Viemos lá de Barra de Santana com alguns irmãos, e desde já eu quero agradecer ao irmão Lamartine, ao irmão Edivan, ao irmão Jessé, que dispuseram seus veículos para trazer os amados irmãos para estar aqui conosco nesta noite, louvando ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Estou com a minha esposa, a irmã Lia, está ali, tá certo? E os meus dois filhos, que é o baterista, que veio de Barra de Santana, e a irmã Priscila, que está aqui louvando com o grupo Ágape. Então, a família está aqui completa para juntos adorarmos e bendizemos ao Senhor nessa noite. Então eu convido cada irmão a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12 em diante. Vamos ficar de pé? E nesse momento eu queria que você recebesse meu abraço, um abraço do meu tamanho, a todos os irmãos que estão aqui em Cristo Jesus. E vamos para a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou ao Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se une a meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário, habitação, morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu queria orar mais uma vez com os amados. Curve sua cabeça. Quando você, após essa oração, sentar, deixe a sua Bíblia aberta no seu colo e deixe também o seu coração. Peça para que o Senhor fale com você. Peça para que o Senhor revele aquilo que você precisa ouvir nesta noite. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos que Teu Espírito Santo, através da Tua palavra viva e poderosa, fale conosco nessa noite, restaurando, curando, avivando, renovando, salvando. É assim que nós Te oramos, ó Pai, e rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, quem foi comprado não se vende. É o texto base que a amada igreja escolheu para
ouvir a ministração da palavra do Senhor. E é sobre esse tema que nós vamos meditar nessa noite. O pastor falou para mim que a gente pode ficar aqui até meia-noite. Irmãos? Amém? Tá certo? Então a gente vai ficar por aqui com vocês até esse horário, assim Deus o permitir. Amém? É brincadeira, tá, irmãos? Mas de antemão, deixe seu coração aberto. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: quem foi comprado não se vende. Se nós pararmos um pouco e analisar o livro de Coríntios, no capítulo 6, você vai ver que Paulo, escrevendo à igreja, ele fala sobre algumas coisas que estavam acontecendo, algumas brigas internas, irmãos colocando outros na justiça. Ele vem falando, irmãos, com a igreja sobre vários assuntos. Mas aí ele chega nesse texto do verso 12, aonde ele traz uma palavra de ensino sobre a sexualidade, sobre a cultura e sobre a vida cristã. A igreja de Corinto já estava envolvida, irmãos, numa cidade totalmente pagã, aonde tinham casas e mais casas, lugares e mais lugares, aonde as pessoas se deleitavam sexualmente. Além dos templos aos deuses pagãos, tinha também as comidas sacrificadas a ídolos, e tudo isso estava ali num contexto da igreja. A igreja estava vivendo este contexto. Não é muito diferente de nós hoje, e nós vamos perceber isso. Deixe a sua Bíblia aberta. A cosmovisão cristã, irmãos, está sendo posta para o ensino da igreja de Coríntios e para nós. Alguém já deve ter escutado essa ideia, a cosmovisão cristã. O que é isso? A Consciência Cristã em Campina Grande sempre fala sobre esse assunto. O que seria a cosmovisão cristã? Irmãos, a minha vida, as minhas escolhas, com quem eu ando, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu compro, o que eu vendo, tudo isso tem que estar baseado, embasado nas Escrituras. E até o que eu visto, até o que eu como, com quem eu relaciono. O cristão, ele não pode estar separado desta cosmovisão cristã. Existem algumas ideias, irmãos, que às vezes o cristão é cristão na igreja e em casa um demônio. Como, pastor? Vou lhe explicar. Certa vez vinham uma família no carro, e no meio do caminho eles vinham conversando. Tapa vem, tapa vai. Palavrão vem, palavrão vai. Quando parou em frente da igreja, disseram assim: vamos parar, que agora nós vamos cultuar a Deus. Eu lhe pergunto, irmãos, esta família estava vivendo uma cosmovisão cristã, ou eles estavam divididos? Quantos estão vivendo assim? E é sobre isso que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Ela estava nesse contexto profano, destruidor, aonde as pessoas estavam sendo influenciadas, irmãos, a se relacionar com meretrizes cultuais. E aí ele diz assim, no verso 20: quem foi comprado não se vende. Vamos ouvir, irmãos, um relato nesse momento de um livro chamado Geração Z. Se você não leu ainda, leia esse livro. Ele está em PDF, na internet, Geração Z. Veja o relatório que ele nos traz sobre o que está acontecendo, irmãos, em muitas culturas e na nossa cultura atual. A tecnologia, a música, tem influenciado, irmãos, as nossas vidas. Muitas pessoas, muitos crentes, e diante disso tudo, irmãos, vamos lá agora para os anos 60. Nos anos 60, irmãos, houve uma mudança radical na juventude mundial. Uma das contribuições para isso foi a música. Quem é que não gosta de ouvir música? Música é muito bom, não é? Se eu posso me lembrar antes de ser cristão,
Eu gostava muito de funk, pancadão, Furacão 2000. Quem tem menos de, não vou dizer a minha idade, quem tem menos de 40 vai saber o que eu estou dizendo. E aquilo influenciou uma geração. Influenciou as meninas, os meninos. Mudou totalmente. Tem os Beatles, tiveram uma grande influência no Brasil. Quantos jovens irmãos entraram na Jovem Guarda ali, Roberto Carlos, Roupa Nova e tantos outros, roupas maneiras, cabelos compridos, drogas, bebidas, rock and roll. E através dos Beatles, irmãos, começou uma relação mais íntima entre o rock e o sexo, onde eles tiveram um filho chamado drogas. Quando a música se uniu com a sexualidade, uma coisa nasceu chamada drogas. Se você não viu ainda, na internet tem uma droga chamada, que está sendo bem divulgada, a K9. E eu dou um conselho aqui para você, meu irmão, minha irmã. Se alguém lhe oferecer isso, por favor, não fume. Na primeira tragada, no primeiro cigarro, você já fica viciado. E trazendo, irmãos, essas ideias no Brasil, quando é que houve uma mudança através da era digital, trouxe uma mudança radical dentro da família. Em 1994, irmãos, começou a revolução dos computadores. Internet de escada. Em 2012 a 2013, menos de 20 anos depois, 50% da população brasileira já estava conectada com a internet. E aqui a gente para um pouquinho e analisa um pouco. Quem é aqui, irmãos, que deixa de lado o celular na hora das refeições? Quando você vai sentar com o seu pai, com a sua mãe, para tomar um café, para almoçar, para jantar, qual é o amigo que você leva? A influência que essa tecnologia tem trazido para dentro dos lares. Quantos filhos aqui passam mais tempo com o celular e não conseguem falar com o seu pai ou com a sua mãe? Aí depois fica perguntando, estou tão sozinho, ninguém me vê. Por quê? Trancado dentro de um quarto, feito um morcego, de cabeça para baixo. Quando sai, meus amados irmãos, a gente ri, mas a coisa é bem séria. É bem séria. E essa mudança, irmãos, transformou a forma de agir, de estudar, de relacionar, de comunicar-se. Modificou toda uma lógica social e estrutural de comportamento. Hoje, se você não tiver um celular de última geração, o menino ou a menina, eu vou ficar triste. Se não tiver um smartwatch, não é assim, irmãos? Mas na escola, painho, todo mundo tem. Aí o pai disse, mas você não é todo mundo. Não é assim? Não é? Mas, irmãos, essa tecnologia, ela tem influenciado de uma maneira tal, não só a juventude, mas também os pais, os filhos, os tios. E com isso, irmãos, muita coisa foi transformada. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Abriu-se janelas, a palavra Windows, a tradução é janelas. E essas janelas, irmãos, têm nos levado a ver muitas coisas. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciões. E a exposição, irmãos, de uma coisa que nós vemos hoje na internet. Tem fotos de paisagem? Tem. Tem fotos de culturas? Tem. Mas uma da coisa que é mais fotografada, irmão, na internet é o corpo. O corpo. E aí eu queria que você analisasse o que é que você está colocando nas suas redes sociais. E o que é que você está vendo? A exposição do corpo não é algo tão enraizado no ser humano
que tanto mulheres como homens estão usando seus corpos para seduzirem, enganarem e atrair as atenções ao ponto. E aí eu vou falar algo bem sério. Alguns anos atrás, uma jovem colocou a sua própria virgindade na internet e leiloou. Mas pastor, que coisa séria. Irmão, tem mais. Isso é só a ponta do iceberg. Eu não vou falar o nome dessa rede para não promover ela, mas é uma rede que a sua tradução é algo negro, algo do mal. E lá tem coisas, irmãos, que não dá nem para a gente citar e olhar. E diante disso tudo, a igreja está nesse contexto. A igreja de Coríntios não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram e por aí vai. Mas hoje a igreja aqui em Aroeiras, ela está neste contexto, onde a cultura, a tecnologia, as influências, tudo isso tem nos levado, irmãos, a se conectarem mais com as pessoas e menos com Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você me deixasse olhar, eu não, o seu pai ou a sua mãe olhar o seu celular, será que ele teria algum susto? Pense um pouco. Quem está entendendo, diga eita. Muito bem. O que essas informações têm a ver com a mensagem do texto ao qual acabamos de ler? A resposta é, tem tudo a ver. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. E desses 22 milhões, 76% são homens e o restante são mulheres. Meus amados irmãos, Coríntios, Paulo estava ensinando para que as pessoas da igreja não se vendessem, não tivessem relações sexuais ilícitas com as meretrizes da cidade. Hoje, isso acontece sentado em nosso quarto, através das redes sociais. E eu queria que você, jovem, que está aqui nessa noite, você foi comprado, você tem um dono, você pertence ao Senhor, e isso é a luta de muitas pessoas. E nessa noite o Senhor está trazendo esta palavra para nós, para que a gente reflita, para que a gente pense. Nós não devemos andar como o mundo anda, nós não devemos viver como o mundo vive, como foi cantado aqui. O céu é o nosso lugar, isso aqui é passageiro, é peregrino. Mas pastor, o senhor não sabe as pressões. Irmão, já fui jovem, da idade de vocês, eu passei pelos 15, pelos 16, pelos 17, eu sei sim. Eu sei, irmãos, como a escola influencia, eu sei como os amigos, as amigas influenciam, eu sei como a mídia, os filmes, as séries, misericórdia. Cuidado com as séries da Netflix. Cuidado. Eu e minha esposa assistimos muito dorama. Por quê, irmãos? Tem uma mensagem romântica, tem uma mensagem de respeito, tem uma mensagem de família, mas tem umas séries, irmãos, que não dá para a gente ver. E aí fica a dica. Veja o que é que você está vendo. E diante disso tudo, irmãos, desse pequeno resumo da tecnologia, das influências, das plataformas, a gente vai agora para a primeira lição do texto. Vamos compreender à luz das Escrituras que o cristão pertence a Cristo. Tanto sua alma, sentimentos e desejos, como o seu corpo. Deus só quer meu coração. Não, filho.
Ele quer o coração e o seu corpo. Totalidade. Não é 10% do Senhor e 90% meu. É todo dele. 100% da minha vida pertence a Ele. Irmãos, se nós entendermos isso e começarmos a colocar em prática este pensamento, entender que nós não somos dono de nós mesmos, que as nossas escolhas, elas têm que passar pelo crivo das Escrituras, o Senhor seria mais glorificado. Papai e mamãe seria mais feliz dentro de casa. Veria você mais feliz na mesa, jantando, almoçando, conversando. Qual de vocês aqui, o pai às vezes fala assim: meu filho, vem cá, vamos conversar. Quem está entendendo, diga eita. A gente conversa mais com as pessoas da internet, os bate-papos, os jogos. Irmãos, não é pecado você jogar, não é pecado você conversar com as pessoas pela internet. É pecado quando isso lhe domina, quando você não consegue viver sem aquilo. O celular afasta de você 10 minutos e você fica. Eu estou sentindo falta de alguma coisa. É o celular. Está viciado naquele negócio. E nós, adultos também, pais e mães, devemos também ter muito cuidado com isso. E diante disso tudo, irmãos, no verso 12, do texto que nós lemos, o conceito da liberdade, e aí nós vamos entrar agora neste conceito. Todas as coisas me são lícitas. Sabe por que Paulo escreveu isso? Porque Paulo ficou sabendo que tinha um grupinho na igreja dizendo assim: eu sou crente, salvo em Jesus. Tudo me é lícito. Olha que coisa linda. Eu posso fazer o que eu quiser. Jesus me salvou. E aí Paulo diz: nananina não. Todas as coisas, comer, ou fazer tudo que se relaciona com todos e com todos, era essa ideia que estava permeando a igreja de Coríntios. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me relacionar com quem eu quiser, tudo me é lícito. Interessante, não é não? Não é legal? Esse pensamento? Eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso dormir às 3 horas da manhã, não respeito regras, não respeito normas, não respeito éticas, mas sou filho de Deus, salvo na pessoa bendita de Jesus. Paulo disse: não. A vida de que o corpo, a ideia de que o corpo é mau, vem da cultura grega. Eles diziam isso, sabe por quê? Eles diziam assim: olha, essas coisas que acontecem com o meu corpo não contaminam a minha alma. A minha alma está livre dessa contaminação, então tudo me é lícito. Isso era o pensamento da cultura de Coríntios, como hoje, né? O ficar. E o ficar hoje todo mundo sabe o que é. Não é um abraço, não é um selinho, não é. O que é que tem acontecido hoje na cultura? E essa cultura tem adentrado a igreja, tanto na parte jovem, na parte adulta, homem ou mulher. Essa ideia de ficar, e essa ideia que isso não é mal, isso é normal, isso é desejo do corpo. Não, irmãos. Paulo, escrevendo à igreja, nos diz que essa ideia, ela é maléfica. Eles diziam que não contaminava o espírito, e Paulo diz o que para eles no verso 13, ou no verso 12 mesmo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que tem tentado nos dominar? Pensa aí um pouco agora, faz uma lista. O que é que tem tentado te dominar? O que é que tem tentado roubar, te escravizar aqui em Aroeiras? Pensei um pouquinho.
Aí Paulo, escrevendo à igreja de Aroeiras, diz assim: todas essas coisas aí são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nos convém. Nem todas. Parece bom, parece legal, o namoro até parece que vai dar certo. Mas essa pessoa que você está querendo namorar, ela teme ao Senhor? Ela é cristã? Ela tem o mesmo pensamento que você tem? Ela ama o mesmo Senhor que você ama? E diante disso tudo, amados, alguns cristãos estavam vivendo igual à cultura da época. Tem coisas que a gente vê hoje, irmãos, e fica assustado. Você bota assim do lado e diz: será que é? Será que é mesmo? E aí aqui vai uma orientação da palavra do Senhor para nós. Você, minha irmã, meu irmão, com quem você está se relacionando? O que é que você está conversando? Como é que você se veste? Lembro-me uma vez, eu não era cristão ainda. Eu levei uma namorada para minha casa, lá em João Pessoa. Minha mãe olhou para mim e disse: você vai levar uma cangaia. Todo mundo sabe o que é isso, né? Um chifre. Disse: mãe, eu gosto dela, pare com isso. Irmãos, ela estava com uma saia que dava para ver o útero. Quem está entendendo, diga: eita. Porque, irmãos, algumas pessoas acham: eu sou crente, eu posso vestir o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero da minha vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando o Senhor nos chama, Ele diz: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas querem seguir a Cristo ao seu bel prazer, ao que eu acho, ao que eu penso. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Esse é o momento que você tem que aproveitar, em buscar ao Senhor, em descer na presença dEle, se entregar totalmente. Mas o que é que está acontecendo? A cultura tem influenciado a igreja, tem influenciado os pensamentos de homens e mulheres. E aí Paulo está falando aqui sobre autocontrole. As pessoas hoje não têm mais autocontrole. Aí você vai conversar com alguém diz assim: não pastor, eu não consegui. Mas por que não conseguiu? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está, jovem, você que está aqui nessa noite? Quanto tempo você passa no celular e quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Eu não tenho tempo, eu acordo cedo. Mas você não tem tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para dormir? Por que você não tem tempo para parar um pouquinho, para ler a palavra, para meditar, para ouvir Deus falar com você? E diante disso tudo, irmãos, a resposta do pastor Paulo foi: mas nem todas convêm, todas as coisas me são permitidas, mas eu, o cristão salvo, na pessoa de Jesus, não me deixarei dominar por nenhum deles. Tem um grupo lá em João Pessoa que ele tem uma música que diz: chuta que é laço. Irmãos, quando essas propostas vierem, chuta, bota bem para longe de você, né? Aqueles convites no Instagram, né? Você pode prestar atenção, amados. O que é que está acontecendo com a mulherada? Falando lá fora, na igreja, graças a Deus não tem isso. Lá no mundo, a sua vida íntima, a sua vida particular, as horas que passam na academia, as horas que passam caminhando, as horas que passam correndo, as horas que passam dormindo, tudo é exposto de uma maneira ilícita para as pessoas verem. E aí o que é que acontece com esta ideia? Lembra daquela frase? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. A cultura, irmão, está tentando de todas as formas minar
a minha fé, a sua comunhão com Deus e a minha comunhão com Deus. Desta maneira, empurrando devagarinho nas séries. Eu estava assistindo uma vez uma série, eu acho que é Guerra nas Estrelas, Star Trek. E do nada apareceu uma pessoa falando todes. Eu disse, o que é que tem a ver todes em 6 milhões anos-luz? Interplanetário? Já chegou lá esse negócio? Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Preste atenção. As novelas, os filmes, as séries, na escola, e você jovem está nesse contexto. E às vezes você não sabe como lidar com essas coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem a palavra de Deus. A influência, irmão, está batendo aí no seu coração, nos nossos corações. E o que eu acho interessante, irmãos, que isso que está sendo falado aqui para alguns, parece que não está sendo nada. Vou contar uma historinha para vocês. Uma mãe tinha uma filha. A menina dedicada, obedecia o pai e a mãe, conversava. E aí passou do Fundamental 2 e foi para o ensino médio. No segundo ano, irmãos, ela se relacionou de amizade com uma professora com um viés ideológico. Dessas professoras do cabelo comprido, que anda todo rasgada. Essa menina, irmãos, em menos de 3 meses, com essa professora de história, essa menina abandonou a casa. Deixou de tomar banho. Foi morar num albergue. E com isso lá, houve uma doutrinação na mente daquela jovem. Se você quer ver esse testemunho, você bota no YouTube. E vai lá, mãe chorando pela perca da filha, adentrar ao ensino médio. Por que eu trouxe isso aqui para vocês hoje? Porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Esse negócio de obedecer a pai e a mãe, isso é do passado, isso é patriarcal. Isso não serve para hoje, eu sou o dono da minha vida, é eu que decido o que eu tenho que vestir, é eu que decido o que eu tenho que comer. Aí eu lhe pergunto, quem é que bota essas coisas dentro de casa? É a professora ideológica ou é o seu pai ou é a sua mãe? E vocês estão na mão deles lá, ou vocês nunca não perceberam nenhum? Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo essa grande luta ideológica dentro da sociedade. 2 instituições que ainda não foram, irmãos, destruídas ainda e nem vão. A família e a igreja do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a luta é grande. Aí eu lhe pergunto, como é que se luta, irmão, com essas coisas? Meditando, ouvindo, aprendendo, buscando, comprando bons livros. Compre esse livro, A Geração Z, leia. Você vai ver que vai ter várias orientações a respeito do que está acontecendo hoje. E isso não é de agora, mas isso vem sendo construído há anos. Há anos. Há anos. Segunda verdade, mas o corpo não é para a porneia, para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E hoje nós estamos vivendo o quê? Quem já ouviu falar daquele roqueiro Mason, eu acho que o nome dele é esse. Ele é americano. Ele, para ficar mais bonito, mais lindo, ele arrancou as 2 costelas dele. Eu não vou dizer para que ele fez isso porque é muito baixo, mas ele fez isso. Por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. Por isso que Paulo se preocupou em escrever à igreja de Corinto para nós, que o nosso corpo, irmãos, pertence ao Senhor. Ele não é para ser usado para a impureza, para a lascívia, para a prostituição. Mas o que é que está acontecendo hoje?
Muitos estão vivendo dessa maneira, andando dessa maneira, pensando dessa maneira. E eu quero que você, nessa noite, você reflita, você pense, você coloque na balança da glória de Deus, da justiça de Deus, como você está vivendo. Eles usavam a desculpa, irmãos, que tudo isso era uma necessidade natural do corpo. Veja aí no verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Era uma desculpa. Eu disse, olha, esse desejo sexual que eu tenho, isso é normal. Assim como o alimento é para o estômago, porque o estômago deseja o alimento, então o desejo que eu sinto em se relacionar antes do casamento, se relacionar com a minha namorada, se relacionar com o meu colega, é normal. E por incrível que pareça, tem pessoas ensinando isso. Eu quero dizer uma coisa para você, isso não é normal. Isso se chama pecado. Isso se chama o pecado da impureza, da porneia. E aí eles usavam essa desculpa. Então é irrelevante para a minha vida com Deus, é uma necessidade, então está tudo certo. Era isso que eles estavam ensinando. Está certo, está correto, é uma necessidade básica da vida. Então, problema, na realidade, irmãos, tem. A pessoa vive sem ver, vive sem escutar, então pode viver sem fazer sexo. Como é que é isso, pastor? Quantos surdos estão vivendo sem ouvir? Não há necessidade de ouvir? Quantos cegos estão vivendo sem ver? Não há necessidade de ver? Mas o que acontece? A cultura estava tão podre, tão suja, que estava contaminando a igreja. Por isso Paulo escreve, nosso corpo não é como o estômago, porque isso é natural. E se você ver, irmãos, lá no capítulo 7, verso 1, Paulo vai tratar sobre o casamento. Ele vai dizer assim, ei, você jovem, você homem, você mulher, não está se aguentando não está se controlando não? Case-se. Quem entendeu, diga, eita. Case-se. Outra coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, esse corpo pertence ao Senhor. Ele não é seu. Ele não é seu. Ele não é meu. Ele não é nosso. Ele é dele. A minha mente, a minha alma, o meu corpo, tudo pertence a Ele. O problema é que nós estamos vivendo muitas das vezes, irmãos, uma dicotomia. Uma dicotomia. Quando eu estou com meus parças, eu sou de um jeito. Quando eu estou em casa, eu sou de outro. Vocês conhecem a história do camaleão, né? Do camaleão. O camaleão dele chega, ele se adapta ao local e a cor dele se transforma. Se ele vai para essa parede branca, ele fica branco. Se ele vai para o piso cinza, ele fica cinza. E o cristão não, o cristão só tem uma identidade. Ele é filho de Deus. E aí esse é o desafio, irmãos, que nós como crentes, neste século, estamos vivendo. E aí agora eu quero dizer uma coisa, irmãos, e dentro de você, e dentro de mim, dentro de nós, existe um morador. Ele tem ciúme, ele chora, chama-se o Espírito Santo de Deus. Aí eu lhe pergunto, como é que está a sua amizade com Ele? Você tem conversado com Ele? Você tem se relacionado com Ele? O Espírito Santo, como diz aí as seitas do Testemunho de Jeová, que Ele é uma força. Aí eu lhe pergunto, força fala? Força chora? Não. Ele fala, Ele se relaciona, Ele revela, Ele sente ciúme. Então, como é que está a sua amizade com o Espírito Santo?
Ah, pastor, não tenho tempo, a conversa é essa. Quantas pessoas têm falado que não tem tempo? E aí, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, acorde depressa. Veja no verso 14 o que é que a palavra do Senhor diz. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Deus não vai aniquilar o nosso corpo. Esse corpo que nós temos aqui, um dia ele vai ser transformado, como era antes, agora sem pecado, sem desejos, sem mentira, sem nada dessas coisas que nos influencia. Por isso, eu e você temos que ter cuidado com o templo, com a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita na minha orelha, no meu dedo, é no meu corpo, é por completo, é totalidade. Irmãos, e quando nós começamos a se distanciar, irmão, desta ideia, e aí a gente começa a esfriar, a gente começa a desanimar, a gente começa, rapaz, esse pastor é chato demais, esse pastor está pegando no meu pé, essa igreja é chata demais, não precisa ser tão santo não. Que história é essa de ser tão santo? Isso não existe. Existe sim. Quem era Daniel? Era um homem casado, pai de 5 filhos. Daniel era um jovem, mais ou menos de 14 a 17 anos. Ele foi tirado do seu contexto familiar. Ele poderia muito bem pensar assim: estou longe da igreja, eu estou longe da minha família, eu estou na Babilônia, vou fazer o que eu quero, vou meter o pé na jaca. Não! Ele colocou no seu coração e disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Simples. Então, meu jovem, minha jovem, você que está aqui nessa noite, seja o Daniel da sua geração aqui em Aroeiras. Se coloque diante do Senhor, o busque de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ame a Ele mais do que todas as coisas. O problema é que nós começamos a amar outras coisas. E aí o Senhor vai diminuindo no nosso coração. Aquele desejo que nós tínhamos antes de santificar, de orar, de buscar o Senhor. Aquela atração que vinha, a gente conseguia rejeitar, hoje não consegue. Por quê? 2 cães, 2 pitbull brabo, daquele feroz, da orelhinha fininha. Aí você pega um, alimenta ele com carne, tutano. Aí alimenta o outro com pão e água e solta depois de 1 mês para brigar. Quem é que vai ganhar? O que foi bem alimentado ou o que foi menos alimentado? O que foi alimentado. E o que é que nós estamos alimentando? O nosso espírito ou a nossa carne? O que é que nós estamos alimentando? Terceira lição, verso 15 ao 16. Os nossos corpos são membros de Cristo. Para Cristo, o cristão, irmãos, é por completo, é dele. Ele se importa com a alma e com o corpo e com tudo. Ele se importa com o que você fala. Ele se importa com o que você veste, com quem você anda, com o que você está pensando. Ele se importa. Veja aí no texto 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Paulo diz: não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? E aí algumas pessoas dizem: não, eu não me relaciono. Mas aí Jesus diz assim: aquele que olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem e ter desejos impuros, desejar aquela pessoa, já cometeu o adultério, já cometeu o pecado. Por isso, irmãos, o cuidado que eu e você temos que ter com o que estamos vendo. Às vezes uma serinha do nada, está tão boazinha, mas de repente, irmão, tem aquela cena, que todo mundo sabe que eu estou querendo dizer, que arrepia até os cabelos, assim, tudo arrepiado.
Mas por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo nunca vai trazer luz para o seu coração. O mundo vai trazer trevas, escuridão. Por isso, irmãos, a necessidade de entendermos que o cristão, ele não pode viver como o mundo, porque ele foi comprado. Ele tem um dono, ele tem um Senhor. Quando você ergueu a sua mão, quando você abriu a sua boca, desculpe, e confessou a Cristo como Senhor da sua vida, tem um salmo que fala sobre um negócio de uma orelha furada. Não é brinco, não. Lá em Israel, quando o escravo passava muito tempo com o seu senhor, e aí chegou o momento de ele ir embora, ele não queria porque ele amava o seu senhor. Sabe o que ele fazia? Ele ia para a porta principal da casa, chamava testemunhas e dizia assim: fure a minha orelha. E quando ele furava a orelha, diante das testemunhas, ele estava dizendo assim: eu pertenço ao meu Senhor. Você pertence a quem? Deixe Jesus furar não só a orelha, mas a sua alma, o seu interior. Se entregue, sem reserva, sem medo. A gente olha para os moravianos, a gente olha para John Wesley, a gente olha para Calvino, a gente olha para Lutero. Esses homens marcaram as suas épocas. Mas sabe por que eles marcaram? Porque eles entenderam que pertenciam ao Senhor. Não havia divisão, não havia uma dicotomia nos seus corações. Eles entendiam que pertenciam ao Senhor e ponto final. Ao ponto de entregar a sua vida por amor a Cristo. E hoje, irmãos, a gente não quer vestir uma roupa para glorificar a Cristo. A gente não quer deixar um lazer. Eu não venho nesse dia não, porque eu estou no meu lazer. O pastor está aqui, os irmãos estão aqui. Como é que está, irmão, a sua visita às escolas bíblicas dominicais? Nos cultos de ensino. Quem está entendendo, diga: eita! Como é que está? Você sabia que o diabo às vezes conhece mais a Bíblia do que nós? Eu vou dizer um versículo aqui, pense um pouquinho. Está ordenado que tu, se pedirem anjos ao teu respeito, ele vai te segurar. Isso Satanás disse para Jesus. Se eu perguntasse a você, onde é que está escrito esse versículo? Você saberia agora de cabeça? Mas Satanás recitou para Jesus lá no deserto. Às vezes, irmãos, Satanás está sabendo mais Bíblia do que nós. Sabe por quê? Vocês conhecem essa história de Dona Maria? Dona Maria chegou da igreja, pegou a Bíblia dela, fechou e botou lá em cima da televisão, em cima do armário, em cima do rack, do criado mudo, onde você pensar aí. E aí, passou-se 15 dias, um mês. E aí, Dona Maria, a senhora está lendo a Bíblia? Eu disse: eu perdi meus óculos, meu filho, não sei como é que eu vou ler, porque eu só leio com os óculos. Depois de um mês, ela se lembrou da Bíblia. Aí foi lá, poeirada. Quando ela abriu, o óculos estava dentro da Bíblia. Não faça como Dona Maria. Não use a Bíblia simplesmente só por usar. Certa jovem em Cuba, país comunista, país de esquerda, estava tendo um culto como esse. O exército cubano fechou a frente da igreja e mandou todo mundo ficar de fila. Todo mundo ficou. Quem cuspisse na Bíblia, escaparia. E, infelizmente, muitos naquela noite cuspiram na Bíblia. Mas tinha uma jovem de 16 anos, que quando chegou a vez dela de cuspir na Bíblia, ela disse: eu não vou fazer isso.
E os soldados perguntaram, por quê? Como é que eu posso cuspir na carta do meu noivo? Meu amado irmão, minha amada irmã, era um soldado com um fuzil. Ela poderia muito preservar a sua vida, mas ela amou mais a Cristo do que a ela mesma. Esse é o desafio que o Senhor está nos chamando, a mim e a você. Não é só para pastores e missionários, não é só para diáconos, não é só para evangelistas, é para você, como discípulo de Cristo. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E diante disso tudo, amados, terceira lição, os nossos corpos são membros de Cristo. Cristo é o cabeça, mas cada um de vocês aqui faz parte do corpo. Mas pastor, eu só sou um dedinho, não importa. É uma unha, não importa, você faz parte do corpo. Você faz parte deste corpo, irmãos. Você está interligado um com o outro. Nós estamos interligados. E muitas das vezes algumas pessoas não entendem. Quando as coisas começam, irmãos, a sair do controle, sabe por que é? É porque nós não estamos obedecendo a cabeça. Já imaginou, irmãos, a cabeça dizendo, olho, olha para a esquerda. A olho diz, eu não quero olhar para a esquerda, eu quero olhar para a direita. A cabeça diz, pé direito, vá para a direita, eu quero ir para a esquerda. Como é que um corpo desse vai conseguir andar? É essa a lição que Paulo está querendo dizer. Olha, meus amados, a igreja de Coríntios, a igreja aqui de Aroeiras, vocês fazem parte desse corpo. Vocês são membros desse corpo. Vocês têm que obedecer o cabeça, que o cabeça é Cristo. Não é a cultura, não é o que o professor de história diz. Não é que o psicólogo fala. Tem um negócio agora, né, de suporte, né, emocional. O suporte emocional do crente se chama Jesus Cristo. Não é um cachorrinho, não é um gatinho. Aí tem uns que dizem, vai para a academia para você se aliviar. Entra no teu quarto, fecha a porta e chora, clama, se derrama diante de Deus, e Ele te ouvirá, e Ele vai sarar o teu, o meu e os nossos corações. O problema, irmãos, é que nós só não vamos buscar Jesus quando já estamos bem surrados. Busque antes. A história do leite que derrama, né? Que você fica na beira do fogo. E aí você tira a visão por um segundo, o leite. Não busque ele quando o leite derramar. Busque antes. Está sentindo alguma coisa? Fale com ele. Ele é real. Ele é verdadeiro. Ele é único. Ele é amigo mais chegado do que o irmão. Ele tem conselho para você. Ele tem graça para você. Mas pastor, estou sofrendo essa terrível tentação. Peça graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Uma graça especial que nos capacita a dizer não. A entender que Ele é o cabeça e que nós somos membros do seu corpo. E diante disso tudo, amados, nós aprendemos algumas coisas. O sistema que nós vivemos hoje não é diferente daquele sistema. Assim como tinha casos com essas mulheres em Corinto por causa da deusa Afrodite, a famosa deusa do amor. Hoje, irmãos, essas deusas estão sendo representadas humanamente nas redes sociais. Lá na igreja, eu oriento aos irmãos e às irmãs nunca curtirem foto. Homens casados curtirem fotos de mulheres. Porque quando você curte, você está dizendo o quê? Quem está entendendo, diga, eita. Que eu concordo. Que ela está poderosa. Que ela está arrasando. Não.
Não faça isso, jovem. Coraçãozinho. Plim. Quando eu curto uma foto de alguma irmã da igreja quando ela está com um esposo. E aqui fica a dica para vocês. Que hoje estamos vivendo uma sociedade que cultua o corpo, o hedonismo. O centro de todas as coisas é a felicidade suprema do homem e da mulher. Se você tivesse iPhone 350, você será feliz. Se você tiver um carro novo, você será feliz. Se você for mais magro, será feliz. Se você tiver isso, será feliz. A nossa felicidade, irmãos, está em Cristo Jesus. É nele. Mas por que, pastor, eu não estou me sentindo feliz em Jesus? Faça uma reflexão. Veja onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, o contexto que nós estamos vivendo como igreja está terrível. O verso 17 ao 20... para encerrarmos nessa noite. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. E aí no verso 18 diz assim: fugir da prostituição. Procurar segurança. Escapar pela fuga. Como é que José escapou, irmãos? Eu sou forte. Olha a menina dando um psiu para mim ali, ó. Me chamando ali para ir para o escurinho. A esposa de Potifar chamou José, um jovem também, um jovem. Chegou lá, ela estava pronta, esperando ele, poderosa. Fosse hoje, ela estava com um perfume francês. Vou ficar até aqui, porque o resto não dá para falar. Toda pronta, esperando José. José, quando chega no quarto, diz: epa, misericórdia, vem cá, Jesus. Me ajude. E o que foi que José fez, irmão? Não, eu sou crente, eu vou resistir, eu vou conseguir. Foi? Foi? Não. A Bíblia diz que ele correu, ele fugiu. Chegaram para Billy Graham e fizeram essa pergunta: Billy Graham, se você estivesse num quarto com uma mulher muito bonita, muito charmosa, o que é que ia acontecer? Disse: eu ia cair com ela. E como evitar isso? Não entrar no quarto com ela. Fuja. Isso não tem brincadeira. É catucar a onça com vara curta. Já ouviu essa expressão? Vá catucar uma onça com um pedacinho de pau para ver o que acontece com você. A onça lhe devora. Este pecado nos devora, nos destrói. E muitas pessoas estão brincando. Quando menos espera, a onça vai lá e crau. Por isso, amados irmãos, a importância de entendermos que pertencemos a Cristo, que tanto a minha alma como o meu corpo, o meu trabalho, a minha vida, a minha família pertencem a Cristo. Quando a igreja, irmãos, entender isso, começar a caminhar assim, muitos problemas vão ser diminuídos. Muitos litígios não vão ter mais. Separação na igreja? Não. E o texto continua nos dizendo: não é para resistir e nem lutar, é para fugir diante das tentações. Principalmente desta tentação sexual. Aí o jovem chega: pastor, minha namorada é muito bonita, é muito cheirosa, eu não consigo me controlar. Se eu disser uma coisa para vocês, irmãos, que a gente vem errando há anos, a igreja brasileira. Vocês sabiam que não existe essa palavra namoro na igreja? Na Bíblia? Você sabe como é que funcionava o namoro na época cristã? Ia se conversar, o pai do menino, com a mãe da menina, se conversavam e eles ficavam conversando. Chama-se cortejar. Sem pegar na mão, sem beijar, sem ir para o escurinho.
Quem está entendendo, diga eita. E aí eles começam a se conhecer. Se conhecer, vão se conhecendo. O relacionamento vai ficando um pouquinho mais sério. E aí marca-se o noivado. Por isso, irmãos, que casamento não é para criança. Namoro é para se conhecer, se preparando para o casamento. Uma vez eu recebi um estudo de uma missionária, ela disse assim: você é porta ou é ferrolho? E eu fiquei sem entender isso. Quando você vai abrir uma porta, você pega onde? No ferrolho. Mesma coisa é hoje no namoro. Todo mundo pega no ferrolho. Namorou com um, não deu certo, namorou com outro, não deu certo, namorou com outro, não deu certo, sai namorando as meninas todinho da igreja. Pastor, tenha cuidado. Cadê o pastor? Está aqui. Tenha cuidado. Chama esse menino para conversar. Namoro é para se conhecer, para se relacionar, para o casamento. Por isso que, jovem irmão, quando casar, se preparar para casar, ele tem que ter, casa, emprego. Ou você acha, minha amada irmã, que você vai comer amor? Na hora, meu amor, eu quero uma pizza de calabresa, tome meu amor para você. É? Vai ser assim? É? Vai não, não vai não. Vou contar uma historinha. Quando eu comecei a namorar com minha digníssima esposa, o meu primeiro beijo nela foi na palma da mão. Aí ficou um mês só se conversando. Foi ela. Vem para cá, vamos conversar. Vai ser assim. Eu digo, tá certo. Eu quero noivar. Eu disse. Ela disse, está em ordem. Mas primeiro compra o terreno para a gente noivar. Compramos o terreno. Aí eu disse, agora eu quero casar. Eu digo, faça a casa. E foi assim. Aí o que é que acontece hoje? As pessoas querem ir para um relacionamento, não tem casa, não tem emprego, não tem às vezes nem uma estrutura mental para adentrar no relacionamento, e aí avança o sinal, e o que é que acontece? Às vezes esse casamento pode dar certo, e às vezes não. Então você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, pense, reflita, analise, coloque tudo isso nas tábuas do seu coração, e diante disso tudo, irmãos, no verso 20, Paulo encerra essa sessão dizendo, fostes comprados. Irmão, quando você comprou uma coisa para você, ela é do vizinho ou é sua? Quando o senhor compra algo para o senhor, pastor, é seu ou é do vizinho? É seu. Quando Jesus comprou você, você pertence a Ele. É essa a mensagem. Você e eu pertencemos a Ele. Não temos mais controle, irmãos, sobre nossas vidas. Vou dar aqui só um exemplo. Quando o Senhor nos chamou para a Barra de Santana, eu trabalhava na escola Interativo em João Pessoa. Eu era inspetor de alunos, eu tomava conta de alunos como vocês. Agora você imagine eu gritando com eles no corredor. Eu usava um apito. E aí, meus amados irmãos, dia 2 de janeiro, estava na praia de Tambaú, eu e minha esposa, o nosso pastor, a irmã dela, que era a esposa do pastor. E aí minha esposa chegou para mim e disse assim, chegou a hora. Chegou a hora. Eu disse, de quê, mulher? De você atentar para o chamado que Deus tem na sua vida. Você tem certeza disso? Tenho. Chamei meu pastor na hora, sentamos na beira da praia. Eu digo, não sei para onde eu vou, não sei qual é a igreja que eu vou ficar, não sei qual é a cidade, não sei. Eu sei que chegou a hora de me entregar para o chamado. Ele orou comigo, oramos ali e passou-se. Um mês depois eu recebi um convite para pregar numa igreja congregacional de uma pessoa. Aí depois me mandaram para a Barra, 1, 2, 3. Na terceira vez o pastor presidente me chama na sala dele e disse, está pronto? Está pronto? E eu disse, estou.
Eu aperreado para querer pedir demissão da empresa, e minha esposa, calma, meu filho, calma, vai tudo dar certo na hora certa. A dona da escola onde eu trabalhava, ela é membro da igreja que eu faço parte hoje, Dona Vanessa. E eu chamei ela no escritório e disse, Dona Vanessa, hoje é meu último dia aqui, estou pedindo demissão. E as lágrimas descendo, porque eu gostava do que eu fazia. Eu tinha aquilo como ministério. Eu via muitos jovens com os braços cortados, um calor infernal, a pessoa com uma jaqueta, eu já sabia o que era, se cortava. E ali eu orava, não pode, mas eu orava. Eu chamava, conversava, orientava. E aí, irmãos, eu pedi demissão. Quando eu peço demissão, eu tinha um sonho também no meu coração. Eu desejava ser professor de história. Quando eu peço demissão aqui para lá na sala, que saio, e entro no corredor da secretaria, o outro dono da escola bate no meu ombro e diz assim, escolha a faculdade que você quiser, que a escola vai pagar, eu quero você como professor daqui. E as lágrimas descendo. Aí eu disse, chegou tarde. Eu acabei de pedir demissão. Estou indo assumir uma igreja no interior da Paraíba. O que é isso, irmãos? É entender que a minha vida não pertence mais a mim. Pertence a Cristo. Você tem um dono. Você pertence a Jesus. Vamos ficar de pé? E o texto diz aqui, irmãos, fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite, se o Senhor falou com você, se o Senhor, através da sua palavra, mostrou algo que está dentro do seu coração, ore ao Senhor nesse momento.